Olá, queridos diretores e diretoras das escolas confessionais evangélicas do Brasil. É uma alegria falar com todos vocês que já conhecem a ANAJURE através do PAIEC, no Programa de Apoio às Instituições de Ensino Confessionais do Brasil, principalmente na parceria que temos com a AXE, a ESEP e a BIE. Mas eu queria comentar aqui que a ANAJURE, desde a votação da Base Nacional Comum Curricular do ensino fundamental e agora do ensino médio, nós temos dialogado diretamente com as altas instâncias do Ministério da Educação. Fizemos isso na Base Nacional Comum Curricular, como todos vocês sabem, e agora nós começamos com o novo ministro, o professor Rocieli Soares, que era secretário de Educação Básica quando o ministro Mendonça e a secretária executiva Maria Helena formavam ali as altas instâncias do MEC. O professor Rocieli, ele sempre foi sensível à questão das instituições de ensino confessionais, tanto é assim que na negociação da base, junto com o professor Ricardo Ribeiro, ele defendeu os nossos interesses. E agora, nós, através do PAIEC e da ANAJURE, começamos a dialogar com o ministro. Em que sentido? A Constituição Federal, através do artigo 213, ela elenca lá, além das escolas públicas, as escolas particulares, as escolas confessionais, as escolas comunitárias e as escolas filantrópicas. E no artigo 20 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no artigo 20, ela define o que é escola confessional, escola comunitária e escola filantrópica. Então, o nosso arcabouço jurídico, que demonstra que, por exemplo, uma escola confessional, ela pode funcionar nos seus documentos internos, PPP, etc., conforme a ideologia, a carga axiológica que aquela instituição ela carrega em si desde a sua instituição e fundação. Mas na prática nós temos visto alguns problemas, e os nossos advogados do PAIEC têm relatado isso, que quando uma escola no estado ou no município vai tentar aprovar o seu PPP, por exemplo, tem alguns problemas porque algum burocrata de alguma Secretaria de Educação do município ou do estado dizem que aquilo está contrário à Constituição, ou discriminatório, etc. Então, nós começamos a conversar com o MEC no sentido de o Conselho Nacional de Educação, que é a instância máxima do Ministério, pudesse baixar uma resolução tratando, disciplinando o que é a escola confessional na prática. E claro, nessa perspectiva, corroborando os valores constitucionais da própria LDB que nos são favoráveis. Então, nós já tivemos uma vez no Ministério e temos uma nova agenda marcada. Qual é a ideia? A ideia é que esse Conselho Nacional, que vai ser mudado em sua composição agora no segundo semestre, possa aprovar essa resolução. Essa resolução, como ela tem mais peso, digamos, político e administrativo perante as secretarias de Estado e de municípios, isso vai fazer com que alguns problemas que vocês têm tido na prática possam ser resolvidos. Por quê? Porque vamos chegar lá para aprovar os nossos documentos internos e dizer, olha, veja o que diz o Conselho Nacional de Educação a respeito do ensino confessional. Bom, na negociação, claro, nós temos que fazer tudo com muita sabedoria, para que não se pense que o MEC está legislando apenas em função das escolas confessionais evangélicas. E por isso que a ideia da resolução, e nós temos tratado isso com algumas entidades de educação nacional, é que ela venha disciplinar exatamente o artigo 20 da LDB. Então, falar de escola comunitária, falar de escola confessional e as escolas de caráter filantrópico. E definir bem o papel de cada uma e o que pode e o que não pode cada uma. Então, essa tratativa está em andamento. Eu peço que vocês estejam orando por isso, para que o Senhor realmente leve a bom termo. Isso vai nos fortalecer. A ideia inicial da ANAJURE
era lutar por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para alterar o artigo 213 da Constituição, no sentido de dizer de modo mais pormenorizado o que é uma escola confessional, já que no artigo 213 da Constituição não está definido isso, apenas no artigo 20 da LDB. Digo apenas com uma ressalva: a LDB é uma lei federal, então ela tem força perante toda a sociedade. Mas o fato é que, quando o Conselho Nacional de Educação emite algum parecer, uma resolução, alguma deliberação sobre aspectos da educação nacional, o peso político é maior. Então, tempo de oração para que a gente consiga isso até o final da gestão do professor Rocieli. Eu vou ter nova audiência com o mesmo e nossa equipe de advogados está trabalhando no texto dessa resolução. Claro, isso vai ser um embate político forte, porque tem que ser aprovado no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Mas eu conto com a oração dos irmãos e saibam que nós aqui do PAEC, nossos advogados, nossos juristas, estão trabalhando diuturnamente para que tenhamos escolas confessionais fortes, que possam respeitar os ditames da lei e da Constituição, mas que tenham firmeza em afirmar o seu caráter confessional e não abrir mão, não ceder, ainda que se levantem multidões contra aquilo que nós pensamos e professamos. Então eu conto com a sua oração e conto conosco para que a sua escola possa continuar a se desenvolver. Deus nos abençoe.